Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos prosseguindo o estudo da Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando a lição de número 12 do trimestre. O trimestre já está chegando ao final, mas nós já temos um próximo trimestre aí que vai ser muito abençoador para as nossas vidas. Mas hoje nós trataremos da lição de número 12. Hoje, o assunto da lição é Criando Filhos Saudáveis. Nós vamos estudar aí, respectivamente, sobre o desenvolvimento de Cristo Jesus aqui na Terra, na sua infância, na sua adolescência e também na sua vida adulta. E veremos, através da lição, como ter uma criação dos filhos saudáveis, recebendo ali as instruções básicas, bíblicas, para que ela cresça, se desenvolva e seja uma pessoa e um cidadão de bem diante da sociedade e também seja um cristão autêntico diante de Deus. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A verdade prática consiste em: a vontade de Deus é que os pais eduquem os filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada, né? Então, esta é a verdade central da nossa lição, que a vontade de Deus é que os pais eles eduquem os seus filhos de maneira saudável e apliquem dentro deles princípios divinos para que eles cresçam, né, de maneira saudável, para que ele seja uma pessoa saudável, equilibrada e, como está escrito, que ele tenha graça diante de Deus e diante dos homens. Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 2, versículo 40, 42 ao 52. Lucas capítulo 2. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Queridos, essa lição ela trata muito mais além a respeito da criação saudável de uma criança. Nas lições passadas nós tivemos exemplos aí de pais que foram ávidos da criação de seus filhos e também de pais que foram desleixados quanto à criação de seus filhos. Nós sabemos que para os filhos é necessário que os pais criem um ambiente proporcional para que os filhos eles cresçam de maneira saudável, para que eles tenham equilíbrio, e esse é, com certeza, o grande desafio da família cristã do século atual, né? Num contexto onde o mundo está vivendo grandes imoralidades, o mundo está vivendo por fases terríveis, né? Onde se torna cada dia mais difícil se criar um filho. É nesse cenário que a família cristã ela deve se revolucionar diante da palavra de Deus e aplicar todos esses aconselhamentos e essas doutrinas que a Bíblia nos ensina sobre esses princípios bíblicos para podermos adotar e passar, compartilhar para os nossos
filhos, para que eles cresçam com o evangelho dentro da sua vida, para que eles cresçam com caráter, que eles se desenvolvam e sejam tanto pessoas boas perante a sociedade, quanto pessoas boas para a Deus, né? Para Deus, que é o nosso real objetivo, sermos alguém com um caráter louvável diante de Deus. E sobre isso nós falaremos sobre Jesus, e veremos que Jesus, ele é alguém que nasceu em uma família normal, ele é alguém que teve como pai José e Maria, seus pais carnais. Deus falou, né, em sonhos a José a respeito da concepção virginal de Maria, que aquilo que ela gerava dentro do ventre provinha do Espírito Santo, e por isso José se torna o pai adotivo de Jesus, né? José se torna ali aquela figura de um mentor humano que iria ajudar no desenvolvimento de Jesus aqui na Terra quanto homem, né? E nessa lição nós vamos estudar o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e de Maria. Essa lição está muito boa e vamos extrair bastante lições para que Deus nos auxilie nos desafios familiares desse século. O primeiro ponto da lição vai tratar a respeito de uma família normal, né? Tratando sobre a família de Jesus sendo a família normal. O José e a Maria eram descendentes da família real de Davi, vinha da tribo da raiz de Jessé, e o casamento deles ocorreu depois que o anjo veio e anunciou a José que Maria estava gestante e que o fruto que ela carregava no ventre era advindo do Espírito Santo. Então, posteriormente a essa visão, ele toma Maria como sua esposa, e a relação sexual dele com Maria só acontece após o nascimento de Jesus, que é o que Mateus registra lá no capítulo de número 1, versículo 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, Jesus vem ali de uma família normal, e esses são os dados gerais da família de Jesus. Em segundo ponto do primeiro tópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus não foi o único filho do casal José e Maria, né? Jesus foi o filho primogênito, concebido pelo Espírito, e José sendo o pai adotivo de Jesus. Porém, a Bíblia registra que José e Maria tiveram outros filhos mais adiante, né? A saber, Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos há indício que ele também tinha mais uma irmã. Os irmãos de Jesus não aceitavam o fato de que Jesus era o Messias. Eles só vieram a crer que Jesus de fato era o Messias enviado de Deus após a ressurreição de Jesus. Tiago, que talvez seria o mais incrédulo dos irmãos, após isso, creu que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, e ele se tornou o líder importante da igreja em Jerusalém. Este Tiago não é o Tiago que foi decapitado, tá? Esse aqui é o outro Tiago. O Tiago que foi decapitado é o Tiago, o apóstolo que Jesus chamou. Este Tiago, que é o líder da igreja de Jerusalém, influente, era irmão de Jesus, tá? Então, eles não aceitavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, até porque eram irmãos, tinham convívio familiar, então essa crença não foi bastante acentuada. Mas depois que Jesus ressuscita, eles creem e eles seguem sim Cristo, não só vendo agora Cristo como o seu irmão carnal, mas eles olham a Cristo como o seu Deus, né? Como o seu Senhor. E naquele momento foi-lhe dado os privilégios de que ele fossem irmãos na terra, porque Cristo veio cumprir seu propósito. Mas Cristo nunca deixou de ser o seu Deus e o nosso Deus. Segundo ponto da lição, modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial no primogênito, no Cristo, né? Em Jesus. Havia algo especial. O anjo havia dito que ele seria concebido pelo Espírito Santo,
e que este era o Filho de Deus e que ele viria cumprir um propósito na terra. Então, foi achado graça. Maria sabia e José também sabia que havia algo especial em Jesus, naquela criança, mas ele não desprezava os demais irmãos de Jesus, né? O fato de Jesus ter uma tarefa, uma missão especial e ter vindo à Terra de uma maneira tão especial, não fez com que os pais usassem por exemplo, o erro que nós já apontamos nessa lição, que seria a predileção por Jesus ser o Filho de Deus e seu Salvador. Havia ali uma predileção e um amor exacerbado por Jesus e um desprezo pelos demais filhos. Não, havia ali um amor conjunto, uma comunhão entre a família e entre os pais e todos os filhos, né? Nesse sentido, José e Maria, eles souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Isso é muito importante. Conheceremos melhor a maneira de como o Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Em primeiro lugar, ponto 2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, o nosso Senhor foi colocado em um coxo ou uma manjedoura, em outras traduções, que era especificamente para servir rações aos animais. Ali não se tratava de um palácio real, e isso é de fato o que contraria muitos judeus que achavam que o Messias ele viria sendo um rei, um homem rico, de muita influência, que teria um exército e libertaria ele das mãos dos judeus. Na verdade, as profecias que foram ditas através do profeta messiânico Isaías contrariam totalmente tudo aquilo que estavam na esperança dos judeus. Esse Jesus que eles esperam é o Jesus que ainda virá, é o Jesus poderoso, que ele virá com o exército dos santos e ele virá nesta feita para resgatar Israel. Ela será enganada pelo anticristo, que é aquele que vai vir segundo as características daquilo que eles esperam, mas aí eles vão ter a crença que esse Cristo, que é o anticristo, não é o verdadeiro Messias e que o Messias já veio há muito tempo atrás. É quando Cristo virá com todas as características, o seu reinado será inabalável, mas isso é lá no fim de todas as coisas. Então, mediante essas características, Israel não acreditou que Cristo era o Messias, porque ele não veio num palácio real, o seu nascimento não foi um dos melhores, ele foi colocado numa manjedoura. Os seus pais não vinham de família rica, eram pessoas comuns, e depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante a todos os outros irmãos de Jesus. Todos eles passaram, pelo menos os homens, passaram por esses mesmos procedimentos. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu sob os cuidados de seu pai, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, que queria matar todos os meninos, tal como foi feito lá no Egito, onde o faraó se levantou e queria exterminar todos os meninos. Assim também Herodes, ele se levantou a fim de exterminar todas as crianças nascidas meninos, a fim de que não houvesse aí um sucessor do trono, porque todos sabiam que a profecia era que o Messias reinaria, e na incidência de um novo rei, Herodes então se levanta a fim de querer matar e exterminar todos aqueles que poderiam ser suscetíveis ao trono ou possivelmente ser o Messias que já estariam entre eles. Até mais tarde, juntamente com seus pais, eles voltou para a terra de Israel. Em terceiro ponto, a adolescência de Jesus. O Evangelho de Lucas nos fala a respeito da adolescência de Jesus. A Bíblia declara que Jesus havia crescido em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia temos informações a respeito da adolescência de Jesus e essa experiência se dá com o fato de quando Jesus tinha 12 anos de idade em Jerusalém, quando ele foi visto pelos seus pais conversando e ensinando aos doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu ele se tornava um filho da lei, que no hebraico é o bar mitzvah, que aos 12 anos, todo menino judeu ele tem a iniciação e ele se torna um filho da lei, é um bar mitzvah, ele ali começa a praticar
e já tem uma prática inicial já no judaísmo, onde ele precisa conhecer a Torá, a lei de Deus e a história de todo o seu povo. A ida da família de Jesus até Jerusalém se dá em ocasião da observância das festas religiosas que estão inseridas na lei, e eram 3 festas muito importantes que todo judeu precisava e precisa participar, que era a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e também a festa dos Tabernáculos, tendo essas festas duração de 7 dias, né? Então, os pais de Jesus, durante essas celebrações, se perderam do menino Jesus, do adolescente de 12 anos de idade, se perderam dele. E quando eles encontraram Jesus, eles encontraram-no no interior do templo, ensinando aos judeus, né? Aos judeus, aos doutores da lei. E por essa vez, esses doutores da lei estavam maravilhados com tamanha sabedoria com a qual aquele menino, tendo apenas 12 anos de idade, falava com ele a respeito da lei, a respeito dos profetas, e aquilo maravilhavam-se eles. A juventude de Jesus, que é o 4º ponto do 2º ponto da lição. A juventude de Jesus. A juventude de Jesus na Bíblia, ela é algo que não é apresentado. Diante da juventude de Jesus, a sua fase jovem, isso não é apresentado. Nós só temos a infância e a adolescência de Jesus. A juventude de Jesus, ela não foi representada na Bíblia, não foi escrita na Bíblia. As práticas são desconhecidas e as únicas informações que a história nos fornece sobre Jesus nos evangelhos é justamente a sua infância e a sua adolescência. Depois disso, Jesus só vai aparecer com 30 anos de idade às margens do Rio Jordão, onde ele será batizado nas águas por João Batista. Dentro desse período que Jesus não aparece na história, acreditamos que Jesus tenha aprendido a se desenvolver na função da carpintaria, que era a profissão de seu pai José, que dentro da cultura hebraica, judaica, a profissão era passada de pai para filho. Então José era um carpinteiro, logo, seguindo a lógica, Jesus também aprende a arte da carpintaria, e ele fica como carpinteiro, até porque José morre, e é sim provável que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família nos tempos em que José havia morrido. Jesus, na carpintaria, provavelmente tenha sido aí o responsável por sustentar a família nesses anos. E pelo que chegou à idade que seu pai estabeleceu para iniciar o ministério, ele deixou tudo e todos e reuniu os discípulos, a qual se tornaram mais à frente apóstolos e que fariam o evangelho conhecido mundialmente. Sobre esse aspecto, o que você acha sobre a infância e adolescência de Jesus? Diz para mim aqui nos comentários, porque eu quero ouvir muito a sua opinião a respeito deste assunto. Vamos lá, vamos para o 3º ponto da lição, onde nós faremos aqui o chaveamento de todo o assunto para que nós possamos partir, enfim, para a conclusão. Se você está aqui nesse canal, aqui agora assistindo esse vídeo, e você quiser assistir as lições passadas, você vai, e eu criei uma playlist aqui no canal, o link dessa playlist vai estar aqui na descrição, você pode clicar lá e você tem todas as aulas do trimestre até a presente de lição hoje, exceto a lição de número 11, que ela não foi postada no canal por alguns motivos, mas eu estou vendo a possibilidade de gravar esta aula e publicá-la aqui para que o conteúdo fique completo, tá bom? Mas vai lá, clica no link da descrição e você vai ter acesso à playlist. Se você quiser também ouvir mensagens, pregações, eu também tenho vídeos aqui disponível no canal e outros vídeos que você queira assistir de outros cunhos. Temos uma série que se encerrou tem poucos dias, que é a série do juízo, você pode assistir também, e outros conteúdos, ilustrações, áudio e vídeo, você pode acompanhar aqui no nosso canal. Fique à vontade e seja abençoado pelos conteúdos que aqui são postados. 3º ponto da lição, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas.
E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A primeira coisa que Lucas vai destacar aqui é que Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica como qualquer menino judeu da época receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever e viveu uma vida muito simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, em relação com o Pai. Seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. E sabedoria é algo que está intrínseco na vida e ministério de Jesus. Você pode observar, por exemplo, o Sermão do Monte é um sermão que, na minha opinião, é um sermão de muita sabedoria. Quem, em sua própria mente, falaria aquelas palavras, né? Falariam daquela forma a fim de igualar os homens a respeito daquilo que Deus gostaria de recebê-los dele. Isso é muita sabedoria que Jesus tinha. Sabedoria representada também na sua adolescência e em toda a sua vida. Jesus foi muito sábio. Muitas das vezes os fariseus, doutores da lei e escribas queriam colocar Jesus em saia justa ou tentar tirar ou colocar Jesus em uma cilada, fazendo uma pergunta, e Jesus sempre conseguia responder e sair das ciladas que eram lhe formadas através de perguntas com a sabedoria que ele tinha. Então é importante salientar que Jesus tinha sabedoria, e essa sabedoria não era só representada diante de Deus, mas diante dos homens, né? A sua relação com o Pai, a sua relação com Deus, isso também lhe provinha de sabedoria. Podemos observar que há um homem no livro do Atos, que é o diácono Estevão, que a Bíblia diz que ele era um homem cheio de sabedoria, e essa sabedoria que Estevão tinha era justamente porque ele estava cheio do Espírito Santo. E Jesus foi um homem que viveu sobre a perspectiva e também estava cheio do Espírito Santo, logo podemos salientar que parte da sua sabedoria também provém do alto, do Espírito Santo, que foi compartilhado a todos os homens. É claro que eu sei que Jesus é Deus e logo ele tem todo o conhecimento, mas precisamos entender que Jesus também tinha o seu lado humano. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e o que Lucas quer trazer aqui para nós é a sua sabedoria no seu lado humano, certo? Então, vamos seguir para o ponto 2, e Jesus crescia em estatura. Quando a palavra estatura se trata nesse texto, isso está referenciado ao crescimento físico de Jesus. Jesus ele se crescia e ele tinha a estatura ali de um judeu comum, a estatura média de judeu comum da época. Jesus tinha um desenvolvimento físico e Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos de idade, e por ter trabalhado na carpintaria, o seu corpo era normal e saudável, e não por acaso Jesus se desenvolveu muito bem nessa profissão a qual o seu pai lhe ensinou, que era a carpintaria. Terceiro ponto, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo, discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: "Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair as pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revela ao abrir a boca para falar. Isso é muito interessante. Uma vez ordenaram para que os soldados levassem Jesus para que eles fossem interrogados, e os soldados chegaram e esperaram Jesus terminar ali o seu sermão, para que não causasse tumulto na hora que fossem pegá-lo para que ele fosse interrogado. E os soldados ficaram ali ouvindo Jesus falar. E o final da história é que os soldados não levaram Jesus para ser interrogados, porque eles foram impactados pela mensagem que Jesus estava falando. E isso traz muito poder referente à graça que ele tinha a falar com as pessoas. Jesus, aonde ia, ele puxava uma grande multidão. Muitas dessas pessoas queriam sim receber e ver os milagres que Jesus fazia.
mas muitas das outras se sentavam e ouviam atentamente o que Jesus tinha a falar, né? O que Jesus tinha a dizer, as palavras com que ele pregava. E isso foi o motivo também de gerar ciúme entre os fariseus, porque eles não tinham tanta graça como Jesus tinha a falar com os homens. A sua carisma chamava a atenção e atraía as multidões a ouvir as suas palavras. 4 lições importantes nós aprendemos sobre o desenvolvimento de Jesus. Podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente o desenvolvimento espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sobre a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção por os filhos. Nós já tratamos sobre esse assunto em lições anteriores, está aqui no nosso canal, você pode buscar e assistir. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos filhos. Então, podemos observar que todas as boas características de um desenvolvimento para uma boa família está presente na família de Jesus. O fato de Maria e José não ter predileção por um dos filhos, o fato deles terem características de exemplo dentro da sua família, de eles oferecerem o desenvolvimento em estudar, em aprender a ler, em enviar Jesus para as sinagogas para aprender a lei. Isso é um fator muito interessante, que é um princípio que Deus deixou para o seu povo, bem lá quando estava no deserto, quando Moisés escreve Deuteronômio. Ali está escrito que os pais deveriam ensinar os seus filhos, andando, se levantando ou acordando. Eles deveriam ter, esse trabalho de ensinar e de promover esse crescimento saudável intelectual aos seus filhos. E esse principalmente é o desenvolvimento e é a missão e o desafio da igreja atual, da família atual, a promover esse ambiente para que os seus filhos cresçam desenvolvendo emocionalmente, eles se desenvolvam ética e moralmente e também espiritualmente. E espiritualmente é o mais importante, porque se o espiritual dos filhos estiverem bem solidificados, nós podemos entender que o emocional deles também estará bem qualificado e também a sua conduta moral e ética. Que o Senhor Jesus nos ajude a ensinar os nossos filhos para que eles cresçam saudáveis e cresçam nos caminhos do Senhor, tá bom? Eu agradeço a sua atenção por você ter ficado conosco até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa teu like, teu comentário, compartilha para todo mundo e Deus te abençoe. E eu te espero no nosso próximo vídeo do canal.